Boa tarde, crianças. Vamos para mais uma aula de história. Então, pegue o seu livro da coleção Crescer, abra na página 28 e 29 e acompanhe a leitura. Dê um pause aí no vídeo e corra lá, pegue o seu livro e vamos para a nossa aula de hoje. Então, crianças, o nosso tema é a história de um município. Cada município tem uma história geralmente ligada à origem de seus fundadores. Os fundadores geralmente são os primeiros habitantes do município. Vamos conhecer a história de um deles? O município de Blumenau, que fica no estado de Santa Catarina, começou a se formar a partir de 1850. Com a chegada de algumas famílias alemãs ao Brasil em busca de terra e trabalho. Então, o município de Blumenau, ele é de origem alemã, né? As primeiras famílias que ali habitaram, elas eram alemãs. Quando essas famílias chegaram, a região já era ocupada. Havia muito tempo por povos indígenas Caingangue e Xokleng. Olha, já existiam os índios lá, mas os índios não tinham dado um nome para aquele lugar. Então, foram considerados como os fundadores os alemães, porque eles organizaram todo aquele lugar, deram uma estrutura e um nome para ele, né? Então, por isso se tornou o município de Blumenau. Conforme as famílias alemãs foram ocupando essas terras, começaram a ocorrer diversos conflitos com alguns povos indígenas. No entanto, houve casos em que a convivência entre imigrantes e indígenas foi pacífica. Então, quando esse povo alemão chegou ali naquele lugar para ocupar aquelas terras, estavam ali os índios e alguns índios não aceitavam ser dominados por essas famílias, dividir a terra com aquelas famílias alemãs, né? Por isso houve as brigas, os conflitos. Os imigrantes são as pessoas que chegam ao outro local, né? Pessoa que muda para outro país. Esses são chamados imigrantes. No caso, foram os alemães que mudaram para o Brasil. Eles eram considerados imigrantes. Então, crianças, nesse momento aí houve esse conflito entre algumas famílias alemãs e alguns indígenas, mas também teve alguns indígenas que se relacionaram bem com essas famílias. Então, nem todas as famílias ficaram brigando entre si, índios e alemães. A agricultura foi a primeira atividade desenvolvida pelos imigrantes alemães, que cultivavam milho e aipim, conforme aprenderam com os indígenas, e diversos outros produtos. Então, quando eles vieram atrás das terras e eles adotaram a cultura indígena de cultivar o milho e o aipim, que era um meio de sobrevivência dos índios. E os alemães acabaram adotando essa cultura. A região cresceu. À medida que a região foi crescendo, pessoas com profissões diferentes se mudaram para o local, como artesãos, marceneiros, ferreiros, médicos e veterinários. A região cresceu e se tornou oficialmente o município de Blumenau em 1880. Então, crianças, essa cidade ela foi crescendo muito. Quando ela começou a crescer, chamou a atenção de outras pessoas. Outras pessoas se interessaram por viver ali. E aí começaram a se mudar. E outras pessoas com outras competências, outras habilidades. E assim foram construindo aquele município. Uns construíram fábricas, outros já montaram suas lojas, montaram outros meios de sobrevivência, e assim foi aumentando aquele lugar, aquele município ali, até se tornar um município, né? Mais tarde, famílias vindas de outros países se deslocaram para o município e também passaram a morar nele. Os moradores construíram fábricas de alimentos, viu? De bebidas, de malhas, entre outras.
Algumas fábricas foram fundadas há mais de 100 anos e estão funcionando até hoje. Então, crianças, teve fábricas que se instalaram ali e até hoje estão funcionando. Olha, 100 anos, é um século. 100 anos equivale a um século. Então, agora nós vamos para a atividade aí na página 29, tá? Onde temos uma foto da avenida movimentada no centro de Blumenau, Santa Catarina, em 2017. Aí a questão diz assim, número 1, escreva V se a frase for verdadeira e F se for falsa. Primeira questão, primeira afirmativa, aí você vai analisar se ela é verdadeira ou é falsa, de acordo com o que nós já falamos aqui no vídeo. Antes da chegada dos imigrantes alemães, a região onde hoje é o município de Blumenau era habitada pelos povos indígenas Kaingang e Xoklin. Então, essa afirmativa ela é verdadeira ou ela é falsa? Marque aí. O contato, segunda afirmativa, o contato entre os povos indígenas e os imigrantes alemães sempre foi pacífico? Nunca houve briga entre eles? Então, essa afirmativa agora, ela é verdadeira ou ela é falsa? Aí você vai analisar de acordo com o que nós lemos anteriormente e vai colocar aí um V se for verdadeira ou um F se for falsa. Numa questão número 2, com a ajuda do professor, mas como você está em casa, você vai pedir ajuda de uma pessoa adulta aí para lhe orientar. Com a ajuda de uma pessoa adulta, você e os colegas, no caso vai ser só você com a sua família, vão pesquisar a origem das primeiras famílias que chegaram a seu município. Anote as descobertas no seu caderno. Então, crianças, qual é o seu município mesmo? Você sabe, né? Você aí que mora no Igarapé da Fortaleza, depois da ponte, indo de Santana, depois da ponte, você está no município de Macapá. Quem vai daqui de Santana para Macapá, né, um pouquinho antes da ponte, até um pouquinho antes da ponte pertence a Santana. Então, veja aí qual é o seu município e pesquise quais foram as primeiras famílias que habitaram aí no seu município, que foram dando a origem ao seu município, dando a estrutura. Dê uma pesquisada na internet, crianças, tem tudo lá, tá bom? Então, a maioria de vocês eu sei que são do município de Macapá. Pesquise, veja e dê uma resposta bem legal pra gente aí, tá? Eu vou aguardar as fotos e eu conto aí com a sua participação. Não esqueça, crianças, faça tudo com capricho, não esqueça o cabeçalho no seu caderno, tá? Tchau!